bem com vocês? Graças a Deus. Coisa boa. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, em lugar de paz, de tranquilidade, de aprendizado. E pediram para bater um papo com vocês. Eu não gosto de dizer que eu ministro palestras, mas a gente gosta de conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, né? Há um ano atrás, mais ou menos nessa época, eu dei uma palestra aqui na chácara falando sobre a lei de amor. E aí, como eu sou muito curioso sobre alguns assuntos, né? Eu reorganizei essa palestra trazendo alguns elementos novos. Então, o objetivo nosso hoje é tentar falar sobre esse assunto, mas com um viés um pouco mais ampliado. Quando vocês olharam para aquele slide ali, né, acho que muita gente ficou assim, nossa, o que a gente vai estar conversando hoje, né? Mas, na verdade, o meu objetivo aqui é tentar trazer para vocês um pouquinho sobre a lei de amor e um pouquinho de ciência. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, imagino que todos tenham lido, né? Ele é muito categórico. Ele fala que o Espiritismo ele é uma construção científica calcada por um pensamento filosófico que nos leva a um despertar religioso, né? Isso é completado depois, né, pela fala de Emmanuel, lá na introdução do Consolador. E essa base, né, científica, muitas vezes a gente deixa ela um pouquinho de lado. A gente meio que é mais fácil a gente trabalhar com um processo um pouco mais religioso, que a gente foi desde sempre, né, acostumado a ter no nosso dia a dia. E aí, de vez em quando, é legal a gente fazer essa ponte, né? Falar um pouquinho sobre esses dois universos. Então é isso, tá? O nosso bate-papo é fazer essa relação um pouco científica e um pouco filosófica sobre a lei de amor, tá? Arquitetura cósmica do sentimento, cartografia científica e espiritual sobre a lei de amor. Quem prestou atenção na leitura do Evangelho, capítulo 11, né? Primeiro tópico, tem uma passagem que está lá em Mateus, alguns outros evangelistas que falam sobre ela de forma menor um pouco. Lucas fala um pouco menor, tem um pouquinho em João Evangelista, tem no Evangelho de Tomé também, mas ela é mais completa em Mateus. Que tem essa passagem, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tende o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que a grandiosidade dessas duas expressões são tão profundas que nos cabe um pouquinho de reflexão. E a reflexão primária é entender que todo o eixo gravitacional da nossa evolução humana ela se pauta no amor. Se Jesus falou que toda a lei ela se resume em dois princípios, e todos os dois princípios têm como base estruturante um verbo, é porque este verbo é o que constitui a própria estrutura humana. Se a gente fizer algumas outras lembranças, né? Na Gênesis, há alguns verbos que são criados naquele momento, né, da criação do mundo. E são todos verbos do imperativo, né? Faça-se a luz, faça-se a natureza, os animais. E chega no sexto dia, na criação do Espírito, Deus modifica o verbo, é assim que está lá na Gênesis. E ele fala sobre um sopro. Não é isso? Olha lá, quem lembra disso na Bíblia? Né? Ele fala sobre um hálito. Ele fala sobre algo que vem dele mesmo. E este hálito é que constrói o próprio espírito, que constrói o próprio homem. Vamos fazer algumas analogias? Antes da gente entrar num processo mais científico, vamos lembrar de umas coisas mais engraçadas. Quem aqui já encheu o balão? Já? Encheu o balão? Não é muito fácil, né? Eu me lembro quando os meninos eram criança, né? E aí
a ideia era decorar toda a casa com vários balões, né? Aí comprava lá um pacote de 100 balões. No balão 30 você já estava exausto, não é? Ou seja, essa ideia de você soprar, colocar o que é seu para que outra coisa exista, não é tão simples assim. A gente meio que arrepende quando chega no 100, né? Por que eu não comprei uma bombinha que enchia isso mais rápido, né? Por que eu não fiz de um jeito mais fácil? E, brincadeiras à parte, né? Lá na Gênesis ainda fala assim, no 7º dia, Deus descansou. Talvez porque no 6º, soprar para criar algo não é tão simples assim. E a essência do que somos é este hálito, essa estrutura que Jesus disse que está no verbo amar. Se nós temos em nós a essência de Deus, eu acho que todo mundo acredita nisso aqui, né? Nós temos este amor em nós. Esse amor faz parte do que somos. Então não deveria ser tão difícil assim a gente conseguir entender toda essa estrutura com a qual a gente está conversando aqui. Mas é um pouquinho difícil. Sabe por que eu acho que é difícil? Porque a gente romantiza a palavra amor. E eu ouso dizer que falta um pouquinho de ciência nesse entendimento do que é amor. Quer ver? Vou fazer uma pergunta bem simples e aí vocês me respondem. Todo mundo aqui ama? Ama? Então me responda assim de forma direta e simples. O que é amor para você? Cuidar. O que é amor para você? Perdão. Proteger. Proteção. São vários caminhos. Ajuda. Auxílio, ajuda. Isso tudo é amor. Mas vocês estão me dando outros nomes. Parece que a gente só fala de amor por outras coisas. A gente não dá conta de falar de amor pelo amor. A gente usa outros elementos. Sabe por que é tão difícil? Quando a gente começa a cutucar um pouco mais sobre o que a gente entende sobre amor, é porque na verdade mesmo a gente não entendeu o conceito. E não tem problema. A gente está aqui para tentar evoluir e crescer nesses processos. E aí eu vou brincar um pouquinho de tentar fazer algumas pontes aqui hoje, para a gente chegar nesse conceito de amor. Se for ficando difícil, a gente vai fazendo só as coisas mais fáceis. A ideia é a seguinte, tá? A ideia que eu pensei aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre biologia, como é que funciona o nosso corpo, para a gente começar a entender como a gente responde a esse sentimento. Olha essa palavra que eu estou falando aqui, ó, sentimento. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mente, aí é sobre como é que a gente constrói um pensamento sobre o amor e como é que a gente constrói processos que vão nos magnetizar uns com os outros, porque Jesus disse que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo eu preciso estar próximo para que eu consiga perceber. E aí a gente faz de novo aquela analogia do hálito. Vocês estão vendo se eu estou com mau hálito ou não? Por que não? Porque a distância ela não é suficiente. Se eu quero pensar sobre o amor, eu preciso estar próximo. E a proximidade, ela nos fala muita coisa, que a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui, tá? E aí a gente vai falar sobre espiritismo e vamos trazer alguns processos para a gente entender a construção espírita sobre o amor.
A base com qual o bate-papo nosso aqui nos principais livros, né? Vou falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo e sobre o livro da Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, tá? Vocês já leram esse livro? Ou deveriam, tá? Livro bom, interessante, talvez seja um pouco mais complexo para quem tem um pouquinho mais de dificuldade de entender a parte mais científica, mas como eu disse, o Espiritismo, gente, ele não é apenas um processo religioso. Sabe uma coisa que anda me incomodando muito no movimento espírita? A falta do processo crítico, do entendimento. A aceitação das coisas como são é algo que o Kardec temeu lá no início. Ele disse algumas vezes que se a ciência confrontasse o pensamento recorrente dos próprios espíritas e ficássemos com a ciência. E a gente está esquecendo desse detalhe. Então, talvez fazer essa força e essa ponte seja importante para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Mais à frente, nesse capítulo 11, tem uma parte do Espírito Lázaro, que ele fala que, não vou ler a parte toda, vou trazer um pedacinho só, que ele fala assim, ó, que desde a formação, essa essência do amor em nós, ela sempre existiu, mas ela nunca despertou de uma forma completa, né? Ele fala que no início a gente só tinha instinto. Vocês lembram dessa passagem, né? No início a gente só tinha instinto, depois a gente tem sensações, e essas sensações despertam sentimentos. E depois vem o amor. Quando eu perguntei para vocês o que é amor, vocês me trouxeram alguns sentimentos. A gente ainda não chegou lá. Lázaro tem uma frase assim, ó: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O amor, não no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne em seu ardente foco todas as aspirações. Sol que aquece de dentro para fora, porque a gente já tem o hálito de Deus, não é isso? Os sentimentos é a ponte que a gente usa para tentar construir um amor. Só que a gente às vezes esquece dessa diferença entre o que é sensação ou sentimento. A neurociência, ela dá o nome da sensação como emoção. Não sei se vocês sabem a diferença de emoção e sentimento, sabem? Vou tentar explicar de uma forma bem simples. É assim, ó. Eu me lembro, né? Muitas vezes quando eu era menor, os meninos tinham brincadeiras assim, que às vezes não eram muito saudáveis. Acho que todo mundo passou por isso, né? E assim, às vezes eu me lembro de um colega que a gente estava andando na rua e de repente tinha um cachorro, o cachorro era muito bravo, né? E aí, para ele me passar algum medo, ele fazia de conta que era o cachorro, ia atrás de mim, ir lá e fazia de conta que o cachorro me mordeu só para me assustar, né? Brincadeira boba de criança. Qual que era a minha reação imediata? Dar um pulo, gritar, fazer alguma coisa? Essa parte, Rosângela, já vem daqui a pouco. Vem daqui a pouco. A primeira parte, ela não é cognitiva. Vou traduzir. A gente não pensa sobre ela. A primeira parte, ela é uma reação que a gente tem à situação. Prima, não é instinto. Instinto é a sensação que eu tenho para que eu continue vivo. Isso é instinto. Essa reação que eu tenho é uma emoção. A emoção é um medo. A emoção é o perigo. É uma reação frente a alguma coisa. Só que tudo isso ainda não é um processo que eu estou pensando sobre. Eu só reajo sobre alguma coisa. Um minuto depois, vem o pensamento que a Rosângela trouxe ali.
Ah, não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Eu começo a criar algumas construções sentimentais. Pode ser uma raiva, pode ser uma angústia, né? Porque tem gente que esse tipo de bullying é um problema seríssimo para ele. Vergonha. São sentimentos percebidos. O sentimento, ele é algo humano. Porque é algo que a gente consegue perceber a partir de um condicionamento cognitivo. Então não confundam emoções com sentimentos. Está vendo que a gente ainda está bem longe de definir o que é amor, né? Mas a gente vai chegar lá. A ideia de que a gente está constantemente recebendo emoções faz parte de nós. A gente está reagindo a essas emoções, criando sentimentos, faz parte de nós. Aí a gente pode colocar uma baliza. Esses sentimentos nos beneficiam ou nos prejudicam? Na maioria do tempo, no processo evolutivo que estamos, a gente está criando mais sentimentos que não nos auxiliam. A gente pensa primeiro na raiva, pensa primeiro na vergonha, na angústia, do que ajudar, o que vocês falaram agora há pouco? Auxiliar, perdoar, proteger. Isso tudo são sentimentos, mas eles vêm depois. A gente não foi educado ou formado a pensar primeiro nesses sentimentos, quiçá pensar de forma amorosa. Por isso, de novo, toda vez que vocês lerem aqueles dois princípios de Jesus, não leem de forma romântica, porque se amar é algo que está um pouco ainda além dessa percepção. E a gente vai tentar chegar conceitualmente nesse processo, tá? Então, instinto é um ponto de partida, é tudo que é levado à sobrevivência, então, a reprodução, né? A ideia do medo da morte, tudo isso é um processo de instinto. A sensação, a emoção é a relação que a gente tem com processos que a gente percebe vivendo, né? Que é o nosso sistema parasimpático atuando, né? Para depois despertar em nós sentimentos. Sentimentos é a consciência que a gente não está sozinho. Os nossos animais de estimação que a gente gosta tanto, eles são cheios de emoções, eles reagem a percepções. Se eu faço um carinho, ele quer carinho. Só que talvez ele não é capaz de pensar que o processo do sentimento é algo importante para toda a convivência. Eu ouso dizer que ele é capaz de aprender. Tem muitos deles que vão entendendo hábitos condicionados. A psicologia explica isso, né? A gente vai condicionando ele a fazer isso e ele vai reagindo a partir dessas inspirações. Mas nós, humanos, a gente está constantemente criando sentimentos. A grande questão é como a gente faz esses sentimentos. Mas o bate-papo hoje é sobre amor. O amor na ciência, a primeira vez que se falou assim, um conceito de amor na ciência, isso entrou nos livros científicos, né? Foi no século XVII. Quem falou primeiro foi Descartes. E o que é que ele disse? Inclusive, na época de Kardec, século XIX, somente algumas evoluções desse princípio eram entendidas pelos médicos. O amor era tido como uma sensação importante para o corpo humano, capaz de desempenhar inúmeras reações. Para os médicos dessa época e dos anos que decorreram, quando a gente amava, o nosso sangue fervia,
A expressão é essa mesmo, né? A ideia de ferver, de ter novas percepções. E muito do entendimento médico ficou nessa durante muito tempo. Era esse momento que a gente mudava a concepção da nossa própria estrutura interna. Hoje, já conseguimos ver o amor andando no nosso corpo. A gente já consegue perceber pela neurociência que tipo de amor é esse. Que negócio é esse da gente estar se aquecendo por dentro? O que faz a gente mudar? Aonde isso atua em nós? Tiveram alguns anos aí, né? Do século XVII para chegar aqui no século XXI, né? Quando a mente representa o objeto amado, substâncias rarefeitas percorrem nervos até o coração, excitando calor, forçando a alma a deter-se no pensamento. Foi nessa época que se colocou a ideia de que o coração é o centro do nosso corpo, porque é onde que a gente sentia aquecer, mudar o sentido, né? Só que o coração é uma resposta daquilo que a gente cria. Nós que estudamos o Espiritismo há um tempo, a gente sabe que o que a gente cria é algo que muitas vezes vem de uma fonte inteligente. E essa fonte inteligente, ela atua sobre essa matéria. O nosso espírito, que é capaz de fazer processos criativos, utilizando do nosso cérebro e das pontes com as quais a gente é capaz de construir, para que a gente atua e crie alguns sentimentos. Mas eu quero voltar no amor. Falando sobre filosofia, já tentaram definir o amor de algumas formas. Agora a gente volta para a ciência, tá? O amor, ele já foi escrito, declamado, pensado, estruturado ao longo das eras. E a gente pode organizar o conceito de amor basicamente em 3, tá? Lembra aquela perguntinha que a gente fez há algum tempo, agora há pouco, né? Definam para mim o que é amor, vou ajudar vocês, tá? A gente pode definir o amor basicamente em 3 instâncias. O amor que a gente mais conhece e o que a gente mais entende é o Eros. Eros é uma palavra grega, tá em várias palavras, né? Principalmente na língua grego-romana, né? Erotismo, né? Tem Eros dentro da estrutura, né? Ou seja, o Eros é a ideia do desejo. Quem cunhou essa definição de amor foi Platão. Platão, fundador da filosofia moderna, ele entendia o amor como a estrutura em que todo desejo é algo que nos leva a buscar alguma coisa, e esse buscar alguma coisa é sempre o mais importante para um indivíduo humano. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco, tá? Amar é desejar o que não se tem. Para Platão, o desejo nasce da falta. Nós amamos aquilo que não temos e o que não somos e o que nos escapa. Me dá um exemplo, dou vários. Eu me lembro quando meus meninos eram pequenos, uma vez o Gabriel, o Dudu está bem ali, vamos falar um pouquinho sobre ele. Queria muito um videogame. O videogame era o desejo de possuir, o desejo de ter. A vida se resume a ter algo que vai nos satisfazer por completo. Então a vida, para ele, naquele instante, era ter o videogame. Quem tem criança em casa sabe muito bem o que é isso, né? Ou seja, até que a gente consiga realizar o desejo, não há nada mais em que ele fale ou que ele pense. Então o videogame era o ente amado. Mas você sabe o que acontece com Eros? O amor, ele só existe quando a gente está
distante. E quando eu disse que a gente foi educado a pensar nesse amor, é porque a gente vive assim. Quer ver? Você está lá no seu trabalho, é segunda-feira, aí você fala assim, nossa, mas podia ser tanto sexta, né? E aí você fica, passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, chega na sexta, e aí pronto, era para você estar feliz e contente que está tudo resolvido. Chegou no momento, quando você tem aquilo que você deseja, o vazio volta. O amor para Eros só existe enquanto eu estou buscando. É sempre na busca. É um vazio completo de uma busca incessante em algo que nunca termina. Por isso que Platão falou que a gente nunca ama. Todo mundo já viu essa expressão. O amor platônico é aquele amor nunca realizado. Porque se realizar, acabou o amor, acabou o desejo, acabou a conquista. E quase tudo na nossa vida se baseia em conquistar alguma coisa. Parou para pensar nisso? Eu quero conquistar. O que está te faltando para você ficar feliz? Aí você vai pensar em alguma coisa que você ainda não tem. Aí se você tiver, você vai estar feliz. Aí você consegue aquilo. Beleza. Vive algum tempo com uma certa alegria, passou 5 minutos, tudo falta. Porque o amor acabou. Platão estava certo. Eu só amo enquanto eu ainda não tenho. E por ainda não ter, eu vou continuar amando. Mas será que é esse o amor que Jesus falava? Só que é esse o amor que a gente mais reconhece. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas muito, mas muito, vou colocar mais os dois muito aqui, muito egoístas. E a gente não é capaz de pensar a vida sem pensar nas nossas conquistas. Então a gente foi acostumado a ter esse tipo de sentimento que a gente chamou de amor. Então aqui, se o amor é o desejo busca o que falta, quando você consegue o que quer, acaba o amor. É um ciclo que ele não vai terminar. E aí, será que esse é o amor essencial, gente? Será que isso é realmente o que nos completa? Eu acho que não. Porque outras pessoas já tentaram definir o amor de outra forma. Vou trazer Aristóteles. Aristóteles é chamado de o pai da ciência. Então, os primeiros organizações científicas que nasceram da filosofia vieram de Aristóteles. E ele define o amor não como Eros. E olha que legal, ele era discípulo de Platão. Era como se a gente estivesse aqui numa aula, batendo um papo, e ele levantasse a mão e falasse assim: cara, mas se amor é sempre uma coisa que eu não tenho, que vida é essa? Será que se eu não me alegrar com aquilo que eu tenho, de que vale a vida? De que vale viver? Se é sempre uma busca constante sobre aquilo que eu não tenho. E Aristóteles começou a pensar sobre uma outra ideia de amor. E ele deu o nome para essa nova ideia de amor de filia. Filia também é uma expressão que está em várias palavras que a gente conhece, como filosofia, filia. O que significa filia? Filia nada mais é do que um termo ligado à alegria. Quer ver que vai ser difícil tentar definir também? Foi difícil definir o que é o amor, né? Agora me fale, o que é a alegria? Mais para emoção do que sentimento. Será que é uma emoção? Talvez. Mas o que é a alegria? Vamos tentar definir. Alegria é Bem-estar. bem-estar. Conquista. Hã? Conquista.
conquista, me parece que é algo que eu sinto, em que muda o meu estado. Gostou dessa definição? Ou seja, eu estava de um jeito e alguma coisa em mim modifica. Essa percepção dessa mudança, aí sai da emoção, porque eu estou percebendo a mudança, vira um sentimento. A percepção de uma mudança a gente pode chamar de alegria. Vamos tentar definir. Eu gosto de um conceito de alegria do Spinoza. Spinoza é um filósofo muito bom de se ler. Quem gostar um pouco de filosofia, recomendo muito, né? Nem se pensava em espiritismo, e muito do que fala Spinoza é muito do que a gente entende como algo ligado a uma vida futura, né? Spinoza tem um conceito de alegria que é assim, ó. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Alegria só existe em nós. Mas eu me alegro quando eu vejo o outro. É quando eu vejo o outro. Alegria só é possível quando eu percebo essa mudança. Por isso que essa outra definição de amor não tem nada a ver com desejo, mas tem a ver com presença. Presença é aquilo que nos possibilita pensar nessa mudança de estado. Estou vendo alguma coisa que me alegra. Isso é aquilo que leva a minha mudança de percepção. Já viu alguns conceitos da psicologia, né? Faça todo dia alguma coisa que te alegre. Faça alguma coisa que faça você ficar bem. Crie esse hábito. Por que a psicologia fala tanto sobre isso? Porque quando a gente é levado até essa percepção de mudança, alguma coisa mexe na gente. E só mexe quando a gente está presente. Não tem como ter alegria a prazo. Sabe assim, estarei alegre daqui a pouco, né? Esse processo não é possível ser realizado. A alegria é um instante, é uma percepção, é algo sentido naquele momento. Agora há pouco eu brinquei com vocês, se vocês estavam vendo se eu estava com mau hálito ou não, né? Porque vocês estão distantes de mim. Quanto mais próximo e mais presente, é mais fácil de se ter alegria. Mas alegria é aquilo que a gente sente quando a gente constrói algo que nos faz bem. Eu acho que todo mundo que está aqui, está porque quer. Alguém está aqui obrigado. Está porque sente bem. Quando se sente bem, eu crio essa ação. Então a filia é o amor no presente. É o amor no instante. Sabe aquele hábito que eu construo? Vou para a chácara no dia do culto, porque eu sei que aquilo é um hábito que me transforma. Então eu vou lá estar presente, e quando eu estou lá presente, isso me alegra. Vou encontrar com alguém, porque eu sei que quando eu ver aquela pessoa, quando eu receber aquele abraço, isso vai me alegrar. Não é mais a ideia daquilo que eu desejo, mas é daquilo que eu realizo. Então, filia é essa ideia do amor presente, né? Aquela energia vital que oscila, mas que nos faz voar abaixo e produzir com foco no encanto do momento presente. Só que a filia tem um problema. Não sei vocês. Eu sou uma pessoa que não consigo ser alegre o tempo inteiro. Inclusive, eu me considero uma pessoa realista pessimista. E eu estou me abrindo com vocês aqui. Em casa tem altas discussões sobre isso, né? Porque eu vejo muito as coisas como são. Por isso eu gosto tanto de ciência, né?
Eu gosto de ver como as coisas são construídas. E às vezes é difícil para mim pensar constantemente neste hábito de construir a alegria. Eu acho que vocês também devem ter momentos do dia de vocês que vocês não conseguem estar felizes com o presente. Lembra do exemplo do trabalho, né? O exemplo do trabalho, a gente estava falando sobre isso, né? Tá segunda-feira, mas eu quero chegar na sexta. Por que você não é feliz na segunda? Você não escolheu esse trabalho? Você, em todos os trabalhos que poderia fazer, você não quis fazer este. Então isso não é alguma coisa que você sabe fazer? Que você é capaz de fazer, não faz bem? Por que isso não te alegra? Aí eu começo a viver na ideia do amor de Platão. Esqueço completamente a ideia da filia e fico no desejo de conquistar alguma coisa. Mas eu acho que eu não sou alegre o tempo todo, porque eu sou realista, olho o mundo ao meu redor, percebo as coisas, não tem como. Você tem que ser realista, olhar ao redor de você. Essa é a dificuldade. Esse gráficozinho aqui, ó, prima, ajuda um pouquinho a entender isso. Nós estamos no momento da vida, da nossa evolução, que a gente ainda não consegue manter-se alegre constantemente no presente. Eu ia até passar um pedacinho do filme, quando ia fazer daquele seriado de Jesus, tem até aqui pra gente passar, mas achei melhor não passar, por conta disso, que é o The Chosen, né, o escolhido. Vocês gostaram? Quem viu? Então eu tive vários problemas com aquela série. Tá vendo como é que são as coisas? Porque é um modo de ver Cristo muito humano. E a humanidade, essa sensação que a gente tem de estar sempre reativo às coisas, é que a gente ainda não entendeu um outro conceito de amor, que é um amor um pouco diferente. Então se fala pouco sobre o ágape, que a gente vai falar daqui a pouco. Se fala muito sobre essa ideia de que, então, estamos aqui juntos, estamos bem. Então quem não é ou pensa como a gente, não é alguém benquisto. Esse pensamento de separação, não sei se é exatamente isso que Cristo veio trazer. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar muito sobre a lei de amor. E a gente está vivendo um momento na humanidade, não é só no Brasil, que a gente está essa bipolaridade sobre pensamentos ideológicos. É no mundo que a gente está com uma dificuldade tremenda de viver o presente e enxergar o outro. A presença do outro, mesmo que seja distinto do meu pensamento, é algo que está me incomodando constantemente. Façamos uma reflexão. Essa filia ainda é algo que está distante daquilo que a gente poderia estar vivendo de forma mais fácil. Porque a gente não está conseguindo se alegrar nem na presença. E o que seria, vamos dizer assim, o último conceito do amor? Os gregos tinham palavras diferentes para sentidos diferentes. Eu adoro essa palavra sentido, porque sentido só existe na concepção do indivíduo. Existe uma ciência chamada de semiótica, que é a ciência da interpretação. Lá a gente fala que todo interpretante é o único capaz de perceber o mundo. Porque a gente pode tirar a mesma fotografia, a gente pode ir no mesmo lugar. A minha leitura será diferente da sua. E vai ser muito diferente em vários pontos. E ter essa certeza das nossas diferenças é o que nos faz entender que, mesmo sendo diferente, tem alguma coisa que nos liga. Lembra do hálito que a gente falou daqui a pouco? A gente é feito da mesma coisa. E se a gente fugir ou não, a gente vai voltar para o mesmo lugar, porque a gente é parte dessa criação.
Só que esse outro amor vai falar um pouco sobre isso. Que amor é este? É um amor ligado ao cuidado. Cristo foi o maior disseminador dessa expressão. Mas tivemos vários outros, né, ao longo das eras humanas, né? E como é que esse amor cuidado? O amor cuidado, ele tem a ver com a ideia complexa no outro. Aquele que ama, o amante, deixa de pensar em si. A gente começa a pensar apenas no outro. Como assim? Esse amor focado no próximo não tem nada a ver com o que me falta, nem sobre a minha alegria do momento presente, mas sobre a necessidade de perceber que eu não sou sozinho, que a gente faz parte de uma comunidade. Aí eu quero que a gente volte no que Cristo falou: amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou primeiro o próximo. Podia falar assim: e a ti mesmo, ame também o próximo. Mas é ao próximo como a ti mesmo. Eu quero que o outro seja amado, para que eu sinta em mim a mudança do amor. É uma outra concepção. E eu ouso dizer que a gente está muito distante de pensar sobre isso. Quer ver? Vamos fazer um exercício pequeno aqui, ó. Me fale alguém que você ama muito. Meus 2 filhos, né? Meus 2 filhos. Beleza. Aí o seguinte, seu filho, já fez 18 ainda não, né? Mais velho? Tem 17. Faz 18 quando? Janeiro. Aí em janeiro ele vai fazer o seguinte, vai falar pra você assim: pai, foi massa, tá? Obrigado por tudo, tá? Mas eu preciso agora viver a minha vida, tá? E eu estou indo, tá? Vou viver e vou aprender, vou pelo mundo, tá? Sua reação primária. Poder te falar isso. A gente prepara, mas só na hora para entender a reação, porque dá um certo receio mesmo. Né? Se a gente amasse de forma ágape, a ideia é: filho, vai com Deus, estarei aqui sempre que você precisar. Porque foi exatamente isto que Jesus fez. Jesus aceitou apenas um nome para ser chamado. Qual que foi? Mestre. O que um professor faz? Por que eu gosto tanto de ser professor, mesmo ganhando quase nada, né? E continuo insistindo com esse negócio de ser professor. Presta atenção aqui. O que um professor faz? Ele está lá, ele acompanha o aluno é aquele mais difícil, muitas vezes ele não quer estar ali presente, não quer estar vivendo aquela situação, ele quer, sei lá, estar em outro lugar, e eu fico ali com ele durante um tempo. Quando eu termino a minha missão, eu não tenho mais o que fazer, eu já plantei alguma coisa, e ele vai embora, ele vai sozinho. A única coisa que eu posso fazer é, se precisar de mim. Jesus simplesmente falou assim: eu amo vocês, mas eu não posso mudar vocês. Eu não posso fazer com que vocês cresçam, evoluem, deixem de ser egoístas. Vão, fiquem aí, encarnações, e ele continua lá, paciente. Este é o amor ágape. Aí tá lá, quer ver? Ó, a gente esquece de associar uma coisa com a outra. Carta de Paulo aos Coríntios, lembra disso? A gente só lembra daquela parte bonita, poética. A segunda parte da carta, a gente esquece um pouco. Ela talvez ajuda a gente a lembrar o que Cristo estava querendo dizer. Vou ler para vocês, tá? O amor é paciente, brando e benfazejo, não é invejoso, não é temerário, nem precipitado, não se enche de orgulho, não se desdenha,
não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, nem se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Alguém ama de forma ágape aqui entre nós? A gente é tão egoísta. O que a gente quer, nossa, mas ele vai sofrer tanto. Nossa, o que é que eu posso fazer? Nossa, eu tenho que cuidar, gente. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que. Eu tenho que plantar e esperar. Toda vez que se precisar, está lá. O processo é este. Eu acho que em alguns momentos a gente sente um pouquinho desse amor ágape, né? Eu me lembro algumas vezes que meus meninos estavam, por exemplo, muito enfermos, né? O Eduardo quando ele teve 4 meses, ele aspirou o leite, né? Então ele morreu por 2 minutos. E aí ficou internado e voltou, né? A sensação que eu tinha era assim, cara, troca de lugar, eu já vivi, ele está começando agora, vamos fazer uma troca aqui, ó. Para mim não me importo. Talvez naquele instante eu senti um pouquinho do que é viver para o outro, não viver para mim. Mas é muito difícil a gente viver assim. A gente está muito distante ainda. Mas quando a gente lê essa passagem, eu gostaria que a gente lembrasse que aquela perguntinha que eu fiz no início, o que é o amor? Eu quero que a gente lembrasse de qual amor a gente está entendendo. Porque a gente, de verdade mesmo, a gente ama mais o eros, em alguns momentos a filia, raramente de forma ágape. A gente está tudo bem, a gente está no processo de evolução, de transformação. O entendimento sobre isso já é um passo importante para a nossa mudança interior, né? Então essa ideia de que o mundo da doação completa, que nasce de forma incondicional, que é permanente, que é pacificador, é algo que eu preciso estar desenvolvendo em mim. Lembra que eu falei que a gente está vivendo no momento em que o magnetismo terrestre é do momento de muita enfermidade? Porque a gente está numa dificuldade completa de ver o diferente. Está entrando no momento de eleição aí, ó, de novo, vai ver famílias se dissolvendo. Uma coisa que é muito menor do que uma família. E aí, nós que temos um pouquinho de entendimento, por mais que não seja exatamente o meu desejo ideológico, né? Eu preciso entender o outro de modo a que o outro faz o seu caminho. E eu estarei lá, esperando, caso necessário. É importante que a gente lembre disso, tá? Deixa eu passar bem rapidinho aqui. Eu achei que ia ter muito mais gente hoje. O negócio aqui é gigantesco. Mas vamos, até onde der a gente vai seguindo. Eu falei que ia fazer umas associações com o Espiritismo. Falei? Então bora lá? Ó, quando a gente pensa nesses 3 conceitos do amor, a gente pode fazer uma tabela de ressonância. É assim, ó. O Eros, que é esse impulso instintivo, ele está lá no sistema límbico, tá? No sistema estriado, que é esse de reação, que a gente não pensa, sistema parasimpático, tá? E aonde que a gente percebe isso na anatomia espiritual? Basicamente em alguns centros de forças, tá? O centro de força gástrico e genésico.
que é o centro da vida mesmo, do processo reprodutor, que é o processo da alimentação, né? Eu preciso me alimentar para continuar vivo, ou seja, são esses instintos com os quais a gente tem, que são forças com as quais nos levam, tá? E a função é sobrevivência, atração, recompensa, só que esse processo, ele é simples e rudimentar, ele é todo baseado na posse. Se eu estou com fome, eu vejo alguém comendo alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é assim, por que não me dá um pedaço, né? Mas que pessoa egoísta, pegou tudo para ele, né? Ou seja, a ideia da posse, ela é completa nessa construção, nesse momento desse amor eros que a gente vive, né? A filia, que é essa empatia afetiva, ela já é construída biologicamente no córtex, né? Por que é no córtex? É porque é onde a gente desenvolve alguns processos cognitivos. É a emoção transformando em sentimento. O sentimento é construído, tá? O principal centro de força é o cardíaco. Por que é o cardíaco, né? E não é o coronário, por exemplo, né? Porque é onde está a base principal, vamos dizer assim, do processo da construção biológica. Quando a gente está com medo, o coração dispara. Quando a gente está angustiado, o coração bate um pouquinho mais devagar. É onde que a gente percebe os neurotransmissores, né, atuando de forma mais completa. Foi por isso que no século XVII os cientistas da época falaram que o amor é aquilo que ferve o nosso sangue, que altera as nossas estruturas. É porque é onde as coisas são percebidas. Então, se eu estou com um sentimento muito aflorado, eu preciso cuidar do meu centro energético, né, principal aqui do coronário, para que de alguma forma haja uma pequena mudança estrutural, né? E aqui é onde eu começo a perceber o outro, porque a filia está na presença, não é isso que a gente conversou? A gente conversou aqui, né? Está na presença. Agora já a ideia do ágape, que é esse altruísmo, que é o contrário do egoísmo. O egoísmo é centrado em mim, o altruísmo é centrado no outro, tá? Também está lá no córtex, mas existe um outro caminho. André Luiz falou pra gente que a ponte neural do espírito, perispírito, com o centro orgânico da vida, né, é uma glândula, né, que é a glândula pineal, né, fica lá bem no centrinho, tem que abrir para chegar até ela, né, ou seja, porque ali já tem uma outra percepção que não é somente a do pensamento, mas é de uma sensação que vai além daquilo que eu entendo. Sabe quando eu chego no lugar, eu sinto alguma coisa sem nunca ter percebido? Porque eu já vivi sensações semelhantes. Isso vai além do nosso próprio cérebro, está em outro lugar, né? Então, fazendo essa associação, é o centro coronário. E tem a ver com a função do amor desinteressado. Lá no livro Amor Imbatível Amor, Jonas Jannes começa a falar sobre os problemas do desamor. Se a gente não ama, a gente sofre. O amor é uma ação. Quando vocês definiram para mim o que era o amor, a gente definiu alguns conceitos sentimentais. Mas o primeiro e mais importante conceito de amor é assim: amor é construir algo, é agir perante alguma coisa, é acionar algo em mim para que eu saia de um estado de descanso. Isso é pensar no amor. Então, quem não ama, se há um desamor, a pessoa está enferma. Há um desarranjo estruturante, né, dentro da vida.
algumas raízes desse problema, tá? O indivíduo vitimado pelo egoísmo evita amar para não se despir dos atavios mentais sobre quais seu ego se esconde. Atavios, gente, é enfeites, tá? Palavrinha diferente para a gente aprender o conceito. Então, toda vez que a gente vai amar ou coloca algum tipo de dificuldade em escutar o outro, a gente faz isso porque a gente acha que se a gente fizer, a gente vai sofrer. Mas é exatamente o contrário. A gente sofre porque não age, porque não faz. O não fazer, a não mudança, já é um princípio com o qual a gente começa a se adoecer, tá? A falsa exigência, exigir ser amado, demonstra profundo desconhecimento de si mesmo. O amor exigido emana uma pessoa a outra através de suas cobranças. Se eu só amo se alguém me amar, eu não amo. Porque o foco e a estrutura desse amor, ela está baseada completamente no egoísmo. Talvez isso é um passo que dificulta, né, a gente deixar de lado algumas doenças com qual a gente vai criando em nós e processos com os quais a gente poderia nos libertar mais facilmente. A doença existencial, a carência não preenchida vira distonia, levando a estados depressivos, hostilidade ou até alienação profunda. Se a filia é a base da presença, quando a presença nos incomoda, é porque a gente não consegue amar nem na filia, nem na presença. E de novo, esse tipo de ação pode nos adoecer. Muito das nossas angústias e tristezas está nesse não embate, nessa dificuldade de não estar na presença, ou de não confrontar o nosso sentimento de posse. É importante que a gente comece a pensar sobre essas estruturas. Joana de Angeles fala que existe duas formas, né, de dependência dessa estrutura de amor. Ela chama de amor infantil e amor maduro. Esse infantil é aquele que está todo calcado, estruturado na necessidade de possuir alguma coisa. Vocês já viram comigo aqui que isso tem muito a ver com a ideia de Platão, né? O meu desejo, aquilo que eu quero. E quando eu tenho, o vazio me incomoda. O vazio me incomodando, parece que aquilo me angustia, porque eu fico naquela, já não me fez feliz, então não quero, mas se não quiser, eu vou voltar a ficar feliz também. E aí, eu vou ficar infeliz de todo jeito, tendo e não tendo? A angústia vai nos paralisando. O alto amor e libertação. Por que a ideia de nos libertar dessa posse é o que ela chama de alto amor? Quando a gente entende que o amor é algo mais profundo, que depende da nossa relação concreta com o outro, a gente começa a nos conhecer um pouco mais. Sabe aquilo que a gente tem dificuldade, sabe quais são os pontos com os quais a gente não consegue ultrapassar, os obstáculos com os quais a gente tem um tanto mais de resistência. Não há mágica, gente. Como eu disse aqui, dei exemplos particulares meus, a gente não vai amar de um dia para o outro. Primeiro a gente precisa nos conhecer e saber dessas dificuldades com as quais a gente enfrenta, para que a gente consiga ir caminhando e construindo possibilidades, mesmo que seja no amor filia, da alegria, da presença, para que a gente vá desenvolvendo possibilidades maiores de um amor pelo outro, tá? Então esse amor maduro não exige resposta, ela está no ato de doar-se, é sustentado pela confiança, pela compaixão, é espontâneo
A diferença, né, de um amor de independência e de um amor um pouco mais estruturado é porque ele só acontece, ele só existe. Quando ele existe, é porque a gente não está criando nenhum tipo de barreira para que ele seja estruturado e percebido. Amar a si mesmo é o primeiro passo para desbloquear o manancial interno. Vamos lembrar a frase de Cristo de novo: amarás a teu Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É preciso se conhecer para que eu de alguma forma seja capaz de conhecer o outro. E aí, ao conhecer a si mesmo, eu sei das dificuldades que eu tenho com o outro, então eu vou trabalhando nas facilidades. É mais fácil eu começar por lugares que são mais tranquilos. Gente, todo mundo é um tanto quanto antipático. Sabia disso? Pergunta para quem te ama. A pessoa vai dizer quais são as suas antipatias. Sabe por que ela vai dizer? Porque ela te ama apesar disso. Olha que legal. Apesar disso. Então essa espera que o outro transforme não faz sentido algum. Porque a transformação tem que ser sua, para que seu olhar para o outro seja diferente. É o apesar de que faz eu andar. Apesar de você ser muito chato, eu gosto muito de estar à sua presença. Mas quando ficar muito chato, eu vou me afastar, tá? E aí depois eu volto. Eu vou construindo pontes, eu vou sabendo como criar essas possibilidades. Agora, quando eu crio muros, aí volta para o amor infantil. Ele não faz nada mesmo, né? Nunca vi mexendo nada para que a gente melhore essa situação, né? Tá assim, não quer mudar, né? Então, eu vou mudar? Para que eu vou mudar? É uma criança de 2 anos dando birra. E aí a gente está adulto dando birra, sem parar. Prometo que não vai ser tão difícil. Ó, neurociência, tá? Biologia traduz energia amorosa através do sistema de recompensa cerebral. Existe uma parte do nosso cérebro que é uma fábrica de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que ele é importante para a nossa vida, porque é ele que nos dá atenção, sabe? Quando a gente gosta de alguma coisa, parece que tudo silencia ao nosso redor e a gente só foca naquilo. É a dopamina agindo, né? Ela está agindo e ela está aqui, ó, numa área do cérebro chamada de área tegmentar ventral. Está aqui embaixo. Aqui é a estrutura do cérebro reptiliano. Desde os homens da caverna, eles produzem dopamina. É a parte antiga do cérebro. Sabe o que está acontecendo hoje? A gente só quer dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina. Porque a gente não suporta ficar um pouquinho triste. Sabe assim? Ficar um pouquinho tedioso. A gente odeia ficar em tédio agora. E aí a gente fica buscando dopamina sem parar. E tem algumas dopaminas que elas são chamadas de dopamina... É que eu me lembro o nome, aquelas que são rápidas, que elas acabam muito rápido. Elas não são construídas em um processo um pouco mais estruturante. Os celulares hoje fazem isso com a gente. A gente está constantemente buscando uma dopamina que é para... volátil. É para tirar a nossa tristeza imediata. Porque, ai de mim se eu ficar triste um pouquinho. Mas essa tristeza é importante, gente, para a gente refletir, sabe? Construir uma ideia de amor na presença, né? Na dificuldade. Núcleo caudado é o centro da recompensa. Ativado ao ver alguma coisa que nos dá felicidade, né? Então, um pouco acima, aqui em cima, assim, ó, é onde que essa dopamina ela atua, e toda vez que a gente tem uma recompensa, a gente sente uma alegria momentânea.
que ao sentir, ela passa. Aí o que eu quero de novo? Mais dopamina, né? E a gente fica num ciclo constante. Existe outra parte do nosso cérebro chamado de hipotálamo. O hipotálamo, né? Tá aqui, ó, mais pro cantinho de cá, é a produção de ocitocina e vasopressina. A ocitocina já é um outro neurotransmissor que nos dá algum tipo de conforto. A dopamina, ela é rápida, dá uma alegria momentânea. A ocitocina é o que a gente está sentindo aqui. Vocês estão me ouvindo há 1 hora? Aparentemente vocês estão bem, estão tranquilos, né? Parece que não está ninguém incomodado, parece que é algo que está leve, vocês estão felizes com essa presença, não é isso? Então alguma coisa em nós está mantendo algum tipo de percepção. Olha esse amor na presença acontecendo. Então, talvez, entendendo um pouquinho de neurociência, eu preciso não viver em busca de uma dopamina, de um amor eros, um amor e desejo tão visceral como a gente vive hoje, e tentar pegar momentos em que a gente aciona o hipotálamo, para que a gente tenha o desenvolvimento maior de outros neurotransmissores que nos acalmam um pouco mais, que a gente consiga ter uma percepção maior do ambiente, tá? Mais alguns pontos para a gente pensar um pouquinho. Eu falei que o córtex é onde ativa os nossos processos cognitivos, né? É onde a gente percebe a emoção e transforma a emoção em sentimento. E quando ele está ligado, outra coisa desliga. O cérebro é assim, não dá para tudo ficar ligado ao mesmo tempo, né? É igual um sistema elétrico, porque senão dá curto-circuito. E aí, se a gente está pensando sobre alguma coisa, sabe aquela parte do nosso cérebro que é reativo, que eu falei agora há pouco, né? E quando alguém vai lá e nos passa um susto, a gente tem uma reação, ela é desligada, porque a gente está meio consciente naquele instante, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente aciona a amígdala, né, que faz esse processo da segurança, a gente meio que não consegue pensar muito sobre aquela reação. Uma coisa vai ligando enquanto a outra desliga, tá? A ideia daquele frio na barriga, que é quando a gente ama alguém ou vai viver uma sensação boa, né? Vai encontrar alguém que a gente gosta, né? Vai ter uma experiência positiva, ela também desliga a nossa área do julgamento, que é o córtex pré-frontal, né? E aí, essa área do julgamento é aquela que faz a gente pensar: será que é tão bom mesmo eu ter essa experiência? Quando os poetas falam que o amor é cego, na verdade está certo, né? Pela neurociência é exatamente isso, porque quando a gente está vivendo a ideia de construir algo que a gente vai sentir bem, a área do julgamento desliga. O que eu estou querendo dizer aqui é que se a gente se conhecer, amar a si mesmo, essa parada, se a gente se conhecer um pouco mais, a gente vai saber moderar essas coisas, tá? Vai saber lidar um pouco mais com essa nossa ferramenta que é o nosso cérebro, tá? O desejo, que é a primeira fase do amor, ele impulsiona alguns outros hormônios, né? Principalmente a testosterona, por exemplo, que é esse hormônio da vida, da percepção. O segundo, né, ligado à questão da paixão, né, da presença, da energia, ela, como eu disse, ela desliga algumas outras áreas do nosso cérebro, e alguns neurocientistas falam que quando a gente está vivendo nesse momento em que a presença daquela pessoa que a gente acha muito importante na nossa vida, ela é essencial, é como se a gente estivesse tendo o mesmo sintoma de alguém que tem toque, de transtorno obsessivo compulsivo, porque a gente não consegue viver sem aquela
experiência, sem aquela presença. Isso aqui tem que estar assim, isso aqui tem que estar assim. E aí é quando eu não vivo aquela situação, eu sofro. De novo, eu estou vivendo para o outro, mas não com o outro. Esse com o outro é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A ideia do apesar de. Apesar de, eu posso ter mais calma nessa vivência com o outro. Eu não preciso tentar ter o controle de tudo, para que tudo seja mais adequado possível. Porque esse controle de tudo é aquilo que, de algum modo, ela nos atrapalha. O que a Joana Jantes fala que a gente, quando a gente não ama, a gente está num momento que a gente está vivendo uma possível doença psicológica, porque a gente, ao não conhecer como se constrói as relações de amor, a gente esquece da importância que ela tem em nossa vida. Tem uma parte do livro que fala sobre o ego versus self, tá? Também vou passar bem rapidinho para a gente não confundir muito. O ego, gente, na psicologia, é a percepção da realidade, tá? Nós estamos aqui nesse momento, estamos vivendo essa situação, e esse ego é onde a gente, para viver a realidade, a gente usa a melhor roupa. Como assim a melhor roupa? A melhor máscara, o melhor jeito. Eu vim portar do melhor jeito. Eu preciso falar baixo. Eu preciso cumprimentar todo mundo. Eu preciso viver para que ninguém ache que eu sou tão esquisito e diferente, né? Eu preciso melhor conviver. Isso é um problema, porque essa percepção gera insegurança, culpa, autopunição. De novo, eu estou querendo viver para o outro e não com o outro, porque com o outro só existe quando eu também me amo e faço uma relação mais equiparada entre o ego e o self, aquilo que eu sou. Vamos voltar ao que Jesus disse. Está vendo que aquela frase é tão profunda que parece que a gente tem que parar de ler aquilo de forma romântica. Ame a teu Deus sobre todas as suas forças e ao próximo como a ti mesmo. Não adianta amar o próximo. Não tem um ponto final aí. A relação é conjunta. Eu preciso estar com, apesar de, tá? Esta relação é que nos vai dar algum tipo de conforto. Eu vou passar mais rapidamente aqui, acho que já acabou as atividades, não? Posso passar? Pode ir tranquilo? Tá? Porque mais ou menos. O que nos adoece é essa percepção de que a gente está sempre na falta de. Existe uma expressão na filosofia que ajuda a gente a entender isso, que é chamada de hedonismo. Hedonismo é a vida pelo prazer. Então, se eu quero só viver em situações que me fazem bem, eu não estou preocupado com a minha relação com os outros. Estou? Não. E essa busca pelo que me faz bem é aquele amor do Eros. É o amor que não está construindo na presença. E aí, a gente começa a ter algumas probleminhas que a gente precisa solucionar em nossa vida. E aí é eu, é você, somos todos nós, tá? O vazio existencial, a busca pelo prazer imediato, a saturação rápida e a depressão. Todos esses processos, deixa eu passar um pouquinho aqui, eles são processos que podem nos levar a algum tipo de patologia. Lá no livro da Joana de Ângeles, ela fala que a dor, que ela é necessária ao nosso burilamento, né? A nossa evolução, se ela não for
trabalhada com o amor, ela vai criar processos de patologia. E essa patologia é perigosa. Muitos de nós estamos aqui porque a gente está vivenciando processos que não estão tão agradáveis em nós. Ter uma tristeza do dia a dia, em alguns momentos, é até saudável. Lembra que eu mostrei o cérebro agora há pouco? É aquela ocitocina, nós estamos entendendo a realidade, eu preciso estar em tratamento, eu sei das minhas dificuldades, aquela saudade de um tempo em que eu vivi, isso tudo faz parte de um processo de entendimento da dor, tá? Essa nostalgia faz parte. Mas, quando ela se encerra na gente mesmo, quando a gente não consegue ver além disso, a gente começa a entrar no processo de depressão clínica, tá? Essa dor começa a paralisar o nosso sentido existencial. E qual que é a nossa missão aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para qualquer pergunta que eu vou fazer, Jesus falou que só tem essa resposta. Se a minha missão aqui é tentar começar a ser mais grato pela vida que eu tenho, amar a Deus, entender o próximo, apesar de não nos fechar em nós mesmos, a gente começa a não nos despersonalizar. Porque essa despersonalização... Não, pode encerrar lá. Não precisa não. Tá? Isso faz com que a gente adoeça pela falta de amor. Esse amor tem que nascer em nós, tem que começar em nós, sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades. E aí, Joana Júnior está muito certa, né? Por isso que eu falo que alguns livros é legal que a gente leia, né? E aí muita gente às vezes fica só ligado à parte religiosa, né? Do espiritismo. Quando a gente chega em situações assim, gente, o nosso corpo precisa de tratamento. Não tem como eu abandonar o tratamento químico, psicológico, se eu não vou conseguir sair de nenhuma situação. O corpo, ele é a ferramenta para que o espírito possa atuar. Se chegar nesse momento, nesse instante, estar aqui presente, a gente está fazendo um processo que nos ligue a um plano maior, é excelente. Mas a gente tem que entender que esse corpo também precisa de uma certa ajuda. Precisa desligar alguns sintomas. Lembra que eu falei agora há pouco? Ligar uma coisa, desligar outra. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar num ciclo. E esse ciclo, ele é permanente. Isso aqui, gente, é uma ferramenta importantíssima, né? Para que a gente consiga desenvolver. Eu não sei chegar no amor ágape. Tem algum caminho que faz a gente chegar até lá de forma mais rápida? Eu acho que não tem receita. Mas como eu gosto muito de entender o nome das coisas, se a gente entender alguns sentimentos, lembra da ideia do sentimento? Vai ficando mais fácil. Vocês sabem definir para mim o que significa generosidade? Ser bom. Ser bom é benevolente. Generosidade é outra coisa. O que é uma pessoa generosa? Hã? Gentil. Generosidade tem a ver com imitação. A gente aprende a ser generoso. Quando eu ensino uma criança a que ele tenha hábitos saudáveis, ele vai te ver e vai repetir. Ao repetir, eu estou aprendendo um sentimento, que é o sentimento da generosidade. Generosidade é uma imitação racional da doação. Se eu ainda não sei amar o outro, apesar de, vamos tentar conviver para que eu seja generoso com você?
apesar da minha limitação, eu vou usar a razão para que eu consiga imitar um comportamento que para mim ainda não é natural. Então a generosidade é excelente, porque ela cria hábitos. Eu ainda não sei agir assim. Vamos começar? Essa generosidade pode despertar em você processos mais habituais de amor. Mas enquanto ainda é um processo racional, é uma força que eu faço apesar da minha dificuldade de tentar agir de forma diferente. E eu sei, gente, que eu e vocês, a gente está fazendo isso. Quando eu tenho que enfrentar uma situação que eu sei que não será agradável, o que eu, que já estou no processo de aprendizado, faço? Eu preciso ir lá. Eu vou tentar achar uma forma de ser gentil e agradável, né? É o primeiro passo. O difícil é quando eu nem quero pensar racionalmente para fazer isso. E a generosidade, ela anda junto com outro sentimento, com outra virtude, que é legal ela, né? Que é chamada tolerância. De novo, a gente perguntou agora há pouco o que é generosidade. Agora, o que é tolerância? O entendimento do outro. Não julgar. É assim, quer ver? Eu vou pedir para a senhora segurar esse livro, tá? Agora segura esse livro bem alto. Fica aí, segurando o tempo. Quanto tempo a senhora acha que consegue segurar? É o tanto que a senhora é tolerante no processo muscular. Agora existe um músculo que é o músculo interno. A tolerância é o tanto que eu consigo aceitar, resistir. Tolerância é outro processo que pode nos ajudar a chegar em um amor igual à presença. Então é a imitação racional da aceitação. De novo, eu já tomei a decisão de ser generoso. Estamos aqui? Estamos kits? Beleza? Fiz a primeira parte. Quando eu chego naquela situação bem difícil, eu vou tomar a segunda decisão. A decisão é: quão tolerante eu serei frente àquela situação. Está vendo que ainda não é alguma coisa natural para a gente? Enquanto a gente ainda precisa da generosidade, da tolerância, é porque esse amor ainda não é algo construído, mas ele é necessário. A gente ainda é alguém que está caminhando, uma criancinha que não sabe fazer direito. Diante de uma situação, igual você falou, a tolerância, eu posso tolerar a pessoa calada, está tudo bem, ou eu tenho que fingir, usar a máscara e ficar ali conversando algo que às vezes está custoso até de sair? Não tem capacidade nenhuma de dar uma receita. O que eu acho que a gente precisa fazer é: vamos pensar racionalmente sobre o que eu sou capaz de fazer? Eu acho que tudo é um processo habitual. Se nesse momento eu só consigo estar lá, presente, sem falar nada, um ponto. Né? Se no outro dia eu consigo ir lá, cumprimentar e não brigar, 2 pontos. A tolerância, ela é um processo de construção. Gostar demais, arrebenta. Se eu não estou preparado para falar coisas que eu ainda não estou pronto para falar, talvez é melhor eu ir me conhecendo, para que eu não adoeça, para que não falte amor em mim. Esse amor em mim é importante para que eu tenha amor no outro. Se eu ainda não sou capaz de fazer isso de forma natural, vamos tentar fazer isso de forma... Por isso, o autoconhecimento.
Então, ó, coisinha nova, não sei se vocês tinham entendido essas virtudes assim, eu gosto muito dessa percepção. Então, quando alguém falar para você assim, nossa, você é muito generoso, entenda que você é uma pessoa que imita bem o comportamento positivo. E você está fazendo isso bem, porque a pessoa está percebendo a sua generosidade. Se você fala assim, nossa, mas você é muito tolerante, eu estou trabalhando isso em mim. Cada vez mais eu estou fortalecendo a musculatura dos meus defeitos, que eu quero que sejam transformados. Então, tolerância é isso, tá? É essa possibilidade de conviver com o diferente, sem gerar atrito, sem criar algum processo de dificuldade. Mas aí, aqui a gente já falou mais ou menos, deixa eu passando. Agora eu volto nessa aqui. Tá, beleza. Onde eu quero chegar? Cadê? Aqui. E aí, tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos, que é bem legal, né? Que Kardec pergunta para os Espíritos assim, ó. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Aí vai tentar responder aquilo que você perguntou, né? Eu preciso estar ali, auxiliando o outro, auxiliando a mim, né? Qual que é a resposta que os Espíritos deram? Essa aqui é aquela que a gente tem que decorar, assim. Qual que é? O BIP, né? Hã? É o BIP. Essa aqui a gente precisa decorar. Essa aqui é legal. Benevolência para com todos, né? Indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí encerra ali. Sabe o que? Eu fico imaginando, né? O Espírito de Verdade, eu sei quem deu essa resposta aqui, né? Tentando explicar isso, né, para a humanidade de forma assim, como se explicaria para uma criança. Porque na verdade ele é um processo. A caridade, ela começa com aquelas sensações que a gente despertou ali, que são imitações que a gente precisa desenvolver de forma racional. Porque benevolência é uma vontade ativa direcionada ao bem alheio. É reverter completamente o ego. Se a pessoa é benevolente, ela em toda situação, não é qualquer, assim, não é de vez em quando, não é em toda situação, ela vai pensar no bem de alguém. É difícil, né? Muito difícil ser benevolente. Lembrar aquele Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão, que ele dizia assim: viver é muito perigoso. Muito. Muito Viver é perigoso. muito perigoso. É isso aí, ó. Porque a gente não é capaz de ser benevolente, a gente tem muita dificuldade de chegar mesmo no outro, né? Na indulgência. O que é indulgência, gente? Alguém sabe? Ó, talvez é uma das virtudes mais difíceis de se conseguir, é a tal da indulgência. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ser indulgente. Não sei vocês. Indulgência, gente. Acabou? Acabou? É a capacidade de perdoar as imperfeições dos outros. Vivo para o bem e não ligo para o jeito que a pessoa é. Simples assim. E aí eu sou capaz de despertar o perdão. Gente, para finalizar, que já se encerrou, né? Só para a gente lembrar, o amor de plenitude é o momento culminante do ato de amar. Através dele, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável. O amor é a ação que a gente precisa para se curar. Entender um pouquinho sobre amor é essa percepção. A Joana Jandes fala que o amor vai vencer. Sempre, tá? Porque ele é parte de nós. Gente, que assim seja. Vamos cantar uma musiquinha aqui até terminar.